Opa, tudo bem com você? Eu me chamo Tiago e eu ensino estudantes de enfermagem a fazer o TCC do tema aprovação sem depender de orientador. Na aula de hoje, nós vamos falar sobre entrevista e questionário. Qual é o melhor método, qual é a melhor técnica de pesquisa para você fazer o seu TCC? E assim, o que me motivou a fazer o conteúdo de hoje foi um story, né? Uma enquete que eu fiz no Instagram, perguntando, então, justamente isso. Qual é a técnica de dados melhor? Só perguntei isso. E aí, o grande vencedor da enquete foi o questionário, né? Então, a grande maioria das pessoas responderam o questionário. Uma pequena parte respondeu entrevista e uma outra parte colocou depende. Depende de quê? E a outra, né, 10%, sei lá, nem sei do que você tô falando, nem sei do que eu estava falando, né? Calma que eu vou chegar lá. Tá certo? Então, será que existe esse debate mesmo? Será que tem técnica de coleta de dados que é melhor do que outra? É isso que a gente vai ver na aula de hoje. Primeiramente, eu queria deixar claro aqui do que é técnica de coleta de dados para aqueles 10% lá que disseram que não sabem nem do que eu estou falando. Então, para vocês que não sabem o que é uma técnica de coleta de dados, são métodos e procedimentos utilizados para obter informações relevantes e necessárias para uma determinada finalidade. O que eu quero dizer, mais especificamente dizendo? Quer dizer o seguinte, que a técnica de coleta de dados vão traduzir os fenômenos pelos quais os pesquisadores se interessam em dados sujeitos a análises. Então, se eu quero saber se o índice de lesão por pressão numa determinada enfermaria está alto ou baixo, né? Então, lesão por pressão é um fenômeno. Se está alto ou baixo, eu preciso ter dados para eu dizer se determinado, se esse índice está elevado ou se está baixo. Eu preciso de dados. Então, quem vai me fornecer esses dados são as técnicas de coleta de dados. Beleza, pessoal? E assim, por que as técnicas de coleta de dados são importantes? Isso aqui tem que ficar muito claro na cabeça de vocês. Cada pesquisa tem sua metodologia e exige técnicas específicas para a obtenção de dados. Se vocês tiverem isso na cabeça, grande parte do problema de vocês se resolve aqui nessa aula. E eu estou fazendo questão de abordar isso porque os alunos ficam com medo, com receio, ou não têm propriedade, conhecimento para tomar decisão. Para dizer, eu quero fazer eu quero definir meu TCC para escolher essa técnica de coleta de dados. Né? Não possuem essa capacidade porque não conhecem as técnicas e aí fica esperando o orientador definir. Então, não espere o orientador definir a sua técnica de coleta de dados. Defina você mesmo, tá certo? E o outro ponto importante é, escolhido o método, as técnicas a serem utilizadas serão selecionadas de acordo com o problema e os objetivos da pesquisa. Isso aqui também é fundamental. Não façam como eu, no mestrado, né? Eu ainda nem sabia direito o que ia pesquisar e eu já estava elaborando uma entrevista, cara. Olha só que doideira. Parece que bateu um filme veio na cabeça agora. Quer dizer, eu não tinha nenhum problema e eu já estava elaborando uma entrevista, uma técnica de coleta de dados importantíssima como entrevista. Eu não poderia jamais fazer isso, né? Mas a gente aprende errando. Eu errei e eu estou passando para você a minha experiência e eu espero que você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Então, antes de escolher uma técnica de coleta de dados, você precisa de uma metodologia, né? Então, cada técnica específica vai variar com a metodologia que você escolher. E também, né, com os problemas e objetivos da pesquisa. Então, olha lá, vou traduzir o que eu estou dizendo aqui, ó.
Então, vamos pegar aqui, ó, abordagem de pesquisa, né? Então, eu escolhi um problema. O meu problema ele vai ser eu encontrei que a abordagem que melhor se encaixa no meu problema é a pesquisa qualitativa, é a quantitativa, né? É a exploratória, descritiva, experimental, ou não, é pesquisa de campo, pesquisa em ação, estudo de caso, um conteúdo específico sobre que tipo de metodologia, que tipo de pesquisa utilizar para o seu TCC. Vou deixar aqui nos cards, se você quiser saber do que se trata cada procedimento desse, vou deixar aqui o link da aula para você assistir. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, que dependendo dessas metodologias, existem tipos de instrumentos ou técnicas de coleta de dados específicas, né? E essa aqui na aula eu quero falar dessas duas aí de vermelho. Quero falar da entrevista e quero falar do questionário. Claro que existem outras técnicas de coleta de dados que não só a entrevista e o questionário, mas são as duas mais frequentes, as duas mais populares, principalmente para quem está iniciando aí no universo da pesquisa, como é o seu caso, que está começando a fazer o TCC agora. Então, são as mais faladas, foi essas que eu quero abordar. Mas se você quiser, Tiago, no TCC eu estou querendo usar uma outra técnica de coleta de dados, que não é entrevista, que não é questionário, pode mandar aqui nos comentários que a gente responde aqui, ou até, quem sabe, faz um conteúdo específico para aquilo que você deseja. Beleza? Então, dependendo da abordagem, tipo de pesquisa e dos procedimentos utilizados, eu vou ter técnicas de coleta de dados específicas para aquilo que eu quero, para responder o meu problema e para atingir meus objetivos. Então, como é que eu começo a organizar isso e definir para qual lado eu vou e qual técnica eu vou utilizar? Então, eu preciso ter em mente o que eu vou coletar, né? Esse é o meu problema, tá certo? Depois, com quem vou coletar? Então, quais são os meus participantes da pesquisa? E como eu vou coletar? Tendo essas perguntas em mente, eu vou partir para cá, ó. Vou conhecer cada uma dessas técnicas e eu quero explicar para vocês. Primeiro, vamos falar aqui do questionário, né? O que é o questionário? Segundo Lacatos e Marconi, é um instrumento de coleta de dados constituído por uma série de perguntas que devem ser respondidas por escrito. E aqui, ó, aqui é a questão central do questionário. O questionário ele é distribuído para que pessoas o respondam. Então, você vai distribuir o seu questionário e outras pessoas vão responder o seu questionário sem que haja interação. Então, a construção do questionário vai depender da forma como vai ser aplicado, do tema de estudo, da amostra a ser atingida, do tipo de análise, interpretação pretendida e mais. Na elaboração, é possível combinar perguntas abertas e perguntas fechadas. Beleza, pessoal? Então, olha lá. Que cuidados a gente deve ter na hora de elaborar o questionário? Né? Então, devemos tomar cuidado na seleção das questões, beleza? O questionário deve vir acompanhado por instruções, uma vez que é o pesquisado que responde. E não há interação entre quem está fazendo a pesquisa, né, o pesquisador, e o pesquisado. Então, esse questionário deve vir com instruções muito claras, porque se ele tiver alguma dúvida no item a ser respondido, você não vai estar lá para esclarecer essas dúvidas. Então, por isso mesmo, ele deve ser composto por perguntas simples de entender, de forma concreta e precisa. Além disso, deve considerar o grau de conhecimento e informação do entrevistado, né? Isso porque, já que é o entrevistado que vai responder o questionário, se for, por exemplo, uma pessoa de baixíssima instrução, um analfabeto, pessoas que infelizmente ainda existem no nosso Brasil, essas pessoas não vão conseguir responder o seu questionário. Então, além disso, você deve evitar palavras e formulações de duplo sentido, deve evitar perguntas sugestivas e perguntas indiscretas.
Tudo isso para que você não possa confundir e o seu a pessoa que vai participar da sua pesquisa possa responder as perguntas mais simples e objetivas possível. Então, que vantagens há na técnica do questionário? Primeiro, economia de tempo. Viagens e você obter um grande número de dados. Então, hoje em dia está muito na moda você fazer as perguntas, os questionários e mandar via Google Forms, para responder via e-mail. Né? Então, você pode mandar muitos, né? Você pode obter um grande número de dados com com economia de tempo, de escala muito boa. Então, você vai atingir um número grande de pessoas ao mesmo tempo. Várias pessoas vão responder o seu questionário ao mesmo tempo. Então, você pode também, né, como você economiza tempo, abranger uma área geográfica mais ampla. Então, você economiza pessoal, por exemplo. Né? Você tem menos pessoa para treinar, a coleta de campo é mais rápida também. Você pode obter respostas mais rápidas, exatas, e mais tempo para responder um horário flexível. Né? O problema, por exemplo, quando as pessoas não respondem o e-mail, né? Não olham o e-mail. Mas isso aqui a gente já vai partir para o próximo item, que é quais são as desvantagens. Né? Então, está aí, ó, uma porcentagem pequena de questionários voltam, né? Ou pelo correio, seja pelo e-mail. Né? Então, hoje em dia, as pessoas são difíceis para abrir o e-mail e responder uma pesquisa no e-mail. Então, existem perguntas. Então, quando a pessoa abre o seu questionário, algumas perguntas vêm sem resposta. Ou a pessoa demora demais para abrir o e-mail e abrir o link lá do seu questionário, então a devolução é muito tardia e vai prejudicar o nosso cronograma. Né? Também tem aquela questão da limitação em auxiliar informante em questão mal compreendidas, já que ele responde o questionário sozinho, você não está lá para orientá-lo acerca de alguma dúvida em questões mal compreendidas. E dificuldade de compreensão gera uniformidade aparente. Né? Claro, né, se várias pessoas têm dificuldade em pontos específicos do seu questionário, isso vai traduzir em dados aparentes característicos daquele item que gerou, então, dúvida. Beleza, pessoal? Já em relação à entrevista, ela pode ser entendida, ainda segundo Lakatos e Marconi, como um encontro entre duas pessoas, a fim de que uma delas obtenha informações a respeito de um determinado assunto. Presta atenção, nessa técnica as perguntas são formuladas e respondidas oralmente. Então, não é qualquer tipo de conversa. É uma conversa com método que vai proporcionar ao investigador as informações solicitadas. Então, há interação entre as pessoas. Então, uma diferença primordial entre o questionário e a entrevista é que o questionário eu não tenho interação com o entrevistado. Ele responde as perguntas sozinho. Já na entrevista, então, encontro entre duas pessoas, eu tenho um diálogo, esse diálogo tem um método, né? Para que, então, eu possa obter informações a respeito de um determinado assunto, como disse Lakatos e Marconi. Então, olha lá, hein? Segundo, então, a entrevista, né, essa técnica é utilizada para obter informações a respeito do que as pessoas sabem, creem, esperam, sentem, desejam, pretendem fazer, fazem ou fizeram acerca de suas explicações ou razões a respeito de coisas anteriores. Então, por exemplo, se eu quiser saber por que você, na hora de entrevistar, por exemplo, já dei esse exemplo aqui diversas vezes, né? Isso aconteceu comigo na minha prática de UTI, por isso que me marcou muito, em relação à negativa familiar. Se eu quiser saber por que as famílias rejeitaram órgãos, percebe que, no caso, poderia, né, deveria utilizar uma entrevista? Porque como é que eu posso colocar, por exemplo, em perguntas fechadas, o que as pessoas sentem no caso, então, de dizer não para uma doação de órgãos? Cara, tem motivos
inúmeros, variados, e vão depender de cada pessoa. Então, para esse tipo de questão, que é uma questão muito aberta e que depende de cada pessoa, a entrevista se encaixa melhor. Além disso, o registro da entrevista deve ser feito no momento em que ela acontece, mediante anotações por parte do entrevistador ou com auxílio de gravação, se autorizado pelo entrevistado. Gravar a entrevista é primordial, claro, né, se o entrevistado autorizar, porque na hora que você estiver escrevendo, nem sempre você consegue escrever exatamente aquilo que o entrevistado está falando, e se você não tiver tanta experiência, você pode perder e transcrever as entrevistas, então, para analisar. Então, na entrevista, isso aqui tem que ficar bem claro, não cabe ao pesquisador, ao entrevistador, concordar com o entrevistado. Se você tem que tomar muito cuidado, porque o terreno é muito arenoso, pode concordar e discordar, tá certo? Porque senão você pode induzir o entrevistado a seguir um caminho que ele não seguiria se não tivesse essa influência do entrevistador. Então você deve se manter neutro na entrevista. E aí, considerando o grau de flexibilidade, né, as entrevistas podem ser classificadas como estruturadas e não estruturadas. Tiago, o que isso quer dizer, Tiago? Então, na entrevista estruturada, né, você tem um roteiro de perguntas previamente estabelecido, também chamado de perguntas fechadas, e ele não pode ser alterado ou adaptado. Já na entrevista não estruturada, você tem perguntas abertas. Ele é um modelo mais flexível de entrevista que vai conferir uma liberdade ao entrevistador para conduzir na direção que considere adequada. Então, por exemplo, você você tem um roteiro de entrevista, mas o seu entrevistado disse alguma coisa muito importante, mas que não está no da sua entrevista. Você, infelizmente, vai poder utilizar o que o entrevistado disse, porque ele não se encaixa nos tópicos, nas perguntas fechadas da sua entrevista. Já uma entrevista não estruturada, você pode colocar apenas um tópico central, né? Então ele requer um pouco mais de experiência por parte do pesquisador, e aí você pode moldar a entrevista de acordo, então, com as suas perspectivas e com o objetivo e com um problema de pesquisa. Ele é mais. São perguntas abertas, então você tem que tomar muito cuidado para não causar fuga do tema central da entrevista, beleza? Então você pode utilizar, então, a entrevista estruturada ou não estruturada, com perguntas fechadas e com perguntas abertas. E aí, quais são as vantagens da entrevista, né? Ela pode ser realizada com todos os segmentos da população, alfabetizados ou não, já que eu estou fazendo as perguntas para o entrevistado. A maior flexibilidade, né? O entrevistador pode repetir a pergunta, formular de maneira diferente, claro, sem induzir a resposta. Vai permitir obter dados que não se encontram em fontes documentais. Isso é muito importante, né? Então, às vezes, os detalhes do relato de uma pessoa podem enriquecer demais as fontes documentais que eu estou utilizando. Então, as informações são mais precisas por conta disso. Vai permitir que os dados sejam quantificados, submetidos a tratamento estatístico? Sim, tá certo? A entrevista pode me permitir isso. Se utilizar, por exemplo, tanto perguntas, uma entrevista fechada, como uma entrevista aberta, eu posso depois dar tratamento estatístico, se utilizar, então, uma análise de dados, como, por exemplo, uma análise de conteúdo de Bardan, e vai permitir a observação de atitudes frente às perguntas, né? Isso também é marcante, né? Porque às vezes a pessoa vai ficar sem jeito, vai silenciar, e o silêncio, né, entre aspas, fala muito alto aos olhos
do pesquisador, tá certo? Uma atitude de silêncio diz muita coisa, isso que eu quero dizer. E quais são as desvantagens da entrevista? Né? Primeiro, incompreensão por parte do informante. Há a possibilidade do entrevistado ser influenciado, sim, né? Eu posso tentar esclarecer de uma forma que acabe influenciando o entrevistado, tem que tomar muito cuidado. Há a disposição do entrevistado em dar informações necessárias, isso é complicado, né? Então, vou entrevistar, por exemplo, enfermeiros. O enfermeiro está sempre ocupado, está sempre de plantão, tem 2 empregos, aquela hora tem uma intercorrência no setor e não dá para dar entrevista. É complicado, cara. É muito difícil, né, fazer pesquisa no Brasil, principalmente tendo que depender de outras pessoas para responder, para participar da pesquisa. É complicado. Você pode, né, as pessoas podem reter alguns dados que são importantes, isso pode prejudicar a pesquisa. Isso aqui é importante, ocupa muito tempo, porque você tem que ir de entrevistado em entrevistado para fazer pergunta por pergunta. Então, olha só, isso é um lado importante. No questionário, eu posso mandar o meu questionário para várias pessoas ao mesmo tempo, né? Isso vai me dar uma escala maior, eu vou ganhar tempo. Ao mesmo tempo, muitas pessoas não vão responder o meu questionário. Na entrevista, como eu estou fazendo tete a tete, eu vou entrevistar participante por participante, elas vão ter mais detalhes, né? Mas eu vou ocupar muito tempo, eu vou demorar muito tempo para entrevistar essas pessoas. E por conta disso, o tamanho da amostra ele é menor que o questionário. Então percebam vocês que eu tenho vantagens e desvantagens de utilizar um método e utilizar outro. E por conta disso, eu volto à pergunta do início. Que técnica de dados é melhor? E aí a resposta depende. Então, lá, 30% das pessoas responderam depende. E sim, depende. Vai depender do problema e dos seus objetivos, tá certo? Com o problema e o objetivo em mãos, eu vou traçar a melhor metodologia para poder responder. Dentro dessa metodologia, qual é o melhor instrumento de coleta de dados para utilizar e transformar o fenômeno em dados passíveis de análise. Tá certo? E aqui, me conta aqui, qual é a melhor técnica de dados, aquela que se encaixa melhor no seu TCC? É a entrevista ou é o questionário? Deixa aqui nos comentários para a gente trocar aquela ideia. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo. Se gostou, vou pedir para se inscrever no canal, dar o like nesse vídeo e compartilhar o vídeo com outras pessoas, com outros colegas que estejam passando aqui fazendo o TCC como você. E se não gostou, que compartilhe com os inimigos. Grande abraço e até a próxima. Fui!